Nesta análise, a gente vai mergulhar num fenômeno climático, um que é tão, mas tão poderoso que consegue literalmente esculpir montanhas e criar rios do nada. Com base na pesquisa do Reinaldo Haas, a gente vai entender o que é um toró. E olha, é uma força da natureza que vai muito, mas muito além de uma simples chuva forte. Vamos começar a desvendar esse mistério. Sabe, essa jornada científica toda não começou num laboratório, não. Começou com uma história bem pessoal. O próprio Reinaldo Haas conta que a semente da pesquisa dele foi, na verdade, um presente do pai, o Baldino Haas. Só que não era um presente que vinha numa caixa, e sim na forma de um enigma da natureza. O enigma era esse aí. O pai do Haas levou ele para ver um riachozinho, um córrego, que depois de uma tempestade tinha virado uma coisa catastrófica, maior até que o rio Itajaí-Mirim, que é um rio bem grande. Aí ele olhou pro filho e falou: estuda isso. Era um desafio que ia mudar a vida dele para sempre. E ele aceitou o desafio, claro. Anos depois, o Haas foi investigar o local exato que o pai dele tinha mostrado. E o que ele achou foi surpreendente. Não era só o estrago de uma enchente que já tinha passado. A tempestade tinha literalmente cavado uma lagoa permanente no chão. Ali ficou claro, aquilo não tinha sido uma chuva qualquer. Tinha sido algo muito mais violento e focado. E a primeira grande pista para resolver esse mistério todo não veio da geologia nem da meteorologia. Veio de algo muito mais antigo, a linguagem dos povos originários daqui. O próprio nome do fenômeno já guardava a chave para entender como ele funciona. E olha que interessante a diferença de percepção aqui. Os colonizadores adaptaram o nome para tromba d'água. É uma descrição do que eles viam, mas que, como a gente vai ver, está errada. Já o termo original dos povos tupi, toró ou tororomba, é uma onomatopeia. Ou seja, não descreve o que se vê, mas sim o que se ouve. E é nesse som que está a física do negócio. Tá, mas como é que isso funciona exatamente? Hoje, graças a modelos de computador, dá pra gente entrar no coração da tempestade e entender a mecânica por trás de um toró. E é uma combinação bem específica de tempo e lugar. Para começar, não é qualquer tempestade em qualquer lugar. Precisa de dois ingredientes principais. Primeiro, uma supercélula, que é um tipo de tempestade super intensa que fica girando. E segundo, uma escarpa íngreme, um paredão de montanha, basicamente. É a interação desses dois que gera o toró. No centro de toda supercélula tem uma coisa chamada mesociclone. Pensa nele como se fosse o motor da tempestade. É uma corrente de ar que sobe girando com uma força absurda, capaz de segurar toneladas de granizo e água lá no alto, desafiando a gravidade. Então vamos lá, passo a passo para a gente entender. A supercélula chega na montanha e se alinha com ela. O vento bate no paredão e cria um tipo de redemoinho, um vórtice. Quando a tempestade passa por cima, esse vórtice se conecta com o mesociclone. Só que, ao passar para o outro lado da montanha, aquela corrente de ar que estava segurando tudo lá em cima, simplesmente desliga, ela colapsa. E esse colapso repentino funciona como uma lente de aumento, focando toda aquela massa de gelo e água num único ponto. E o resultado disso é o que os cientistas chamam de cachoeira de granizo. E olha, não é metáfora, tá? É literalmente uma coluna de gelo e água super resfriada, água líquida abaixo de 0 grau, caindo do céu com a força de um rio. É uma força geológica despencando da atmosfera que pode redesenhar o mapa em questão de minutos. E é aqui que a gente volta para aquela pista lá do começo, a da linguagem. A genialidade da observação dos povos indígenas é que o nome toró descreve perfeitamente a física do evento, em dois sons diferentes. O primeiro som é o tó. Imagina só, quando aquela coluna gigantesca de gelo e água despenca, ela deixa um vácuo momentâneo no ar. O ar em volta corre para preencher esse buraco e isso cria uma implosão, um estouro, tipo um trovão. Esse é o tó. E imediatamente depois vem o ró. Esse é o barulho da cachoeira de granizo batendo no chão. É um som profundo, um rangido da terra sendo arrancada. É o som da água e do gelo moendo argila, pedra, árvore, tudo com uma força inacreditável. O nome toró é, na verdade, uma reportagem em áudio do que está acontecendo. Ok, essa força toda atingiu o solo. E aí, o que acontece depois? Bom, o impacto não para por aí não. Ele se espalha por toda a região com consequências que duram muito tempo. Aquela água toda, misturada com terra e destroços, precisa ir para algum lugar. Ela desce as encostas e vai para os rios, criando aquele fenômeno que a gente conhece bem, a cabeça d'água. Aquelas ondas de inundação que vêm do nada, super rápidas e destrutivas. Pois é, o toró é a causa principal delas. No passado, principalmente lá pro final da pequena idade do gelo, esses eventos eram tão comuns que criaram os chamados trombudos. Eram enchentes tão cheias de sedimento, tão densas e barrentas, que muitos rios no alto vale do Itajaí ficaram conhecidos como os rios dos trombudos. A paisagem foi batizada pelo fenômeno. E se alguém acha que isso é só história antiga, dá uma olhada nesse número. É de chocar. Durante as enchentes devastadoras que aconteceram recentemente no Rio Grande do Sul, o CEMADEM, que é o nosso Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, estimou que podem ter ocorrido cerca de 13 mil eventos parecidos com torós. É uma escala que a gente mal consegue imaginar. O ponto crucial aqui é o seguinte: ao longo de milhares de anos, a repetição desses eventos foi o que moldou o Brasil. O Haas argumenta que os torós são a força por trás dos piores desastres do país, que eles esculpiram a Serra do Mar inteira e criaram aquela forma de anfiteatro do Alto Vale do Itajaí. E ele levanta uma hipótese ainda mais ousada. E isso nos traz para a fronteira da pesquisa hoje. Porque, apesar de todo esse conhecimento, existe um desafio gigantesco. Essa força incrível nunca foi diretamente observada ou registrada pela ciência. É como caçar um fantasma. Registrar uma imagem é quase impossível, por causa das condições da própria tempestade. Mas a proposta é detectar de outro jeito, gravando o som característico, o toró, e medindo os pequenos tremores de terra que o impacto com certeza gera no solo.
E essa busca não é o tiro no escuro, não. Uma das descobertas mais importantes é que os torós acontecem de novo e de novo, quase sempre nos mesmos lugares, onde a combinação de relevo e clima é perfeita. Muitas vezes, eles acontecem bem em cima de cachoeiras que já existem, o que faz todo sentido. Isso torna a missão de registrar um, apesar de difícil, totalmente possível. E aqui a gente chega na pergunta final, a mais provocadora de todas. O Haas levanta a possibilidade de que um mecanismo de erosão superpotente como o toró, agindo no planeta todo e por milhões de anos, possa ajudar a explicar um dos maiores mistérios da geologia, a Grande Discordância. Um buraco de 1 bilhão de anos de rochas que simplesmente sumiram do registro geológico do nosso planeta. No fim das contas, a busca volta para sua origem. O objetivo agora é capturar aquele som que os povos tupi identificaram séculos atrás. Registrar o toró, para que todo mundo possa finalmente ouvir a voz da tempestade que esculpiu a nossa terra. Uma jornada que começou com um presente de um pai para um filho, e com a sabedoria incrível de observação dos povos indígenas.